Hoje a gente veio gravar num reator nuclear que tem aqui na cidade de São Paulo. A gente tá chegando. E agora a gente vai encontrar o pessoal que vai guiar a gente, vai dar todas as explicações que a gente precisa para poder conhecer melhor como é o funcionamento de um reator nuclear ao vivo. Bora lá! Agora a gente vai lá. É um detetor de metal. É, vai dar ruim. Não, ele está com sensibilidade baixa. No momento. Ainda bem que Agora vocês eu vou não viram. precisar que vocês peguem um avental. Tá. Pronto. Vamos lá, então agora que vocês pegaram o avental, vocês têm que pegar o dosímetro, que é o que vai registrar a quantidade de radiação que você tomou aqui dentro. Isso é relacionado ao seu CPF e vai para um banco de dados central, que depois junta, se você tomar dose em vários lugares, isso é integrado, né? Se ultrapassa a dose, alguém faz alguma coisa? Aí a gente vai ser chamado para explicar o que aconteceu, vocês vão ser localizados também. E o crachá você vai precisar dele para Abrir ali. Tá. Bip. Aí. Prender aqui para não cair. Estamos entrando. A gente vai entrar agora no reator nuclear. Ela é uma área muito estável, ela não perde a paciência. A gente vai entrar no prédio do reator. Tem uma antecâmara. Caramba. Essa antecâmara existe porque aqui a gente está numa pressão menor do que a pressão lá de fora. Isso é uma medida de segurança. Se a gente tiver algum vazamento de algum gás aqui, o gás nunca vai sair para fora. O ar sempre que vai entrar. Sempre entra. Essa é a parte mais perigosa do passeio, que é pegar o elevador. É um elevador que não é tão novo. A gente entendeu agora. Entendeu agora. Dá um frio na barriga. Mano, ele para brusco. Ele não produz energia elétrica, né? Ele não é para produzir energia elétrica. Como eu gosto de falar, o reator de potência, ele gera calor. Como esse aqui também. E gera nêutron. Lá eles não estão interessados no nêutron, eles querem o calor. Aqui a gente é o contrário, a gente joga fora o calor, a gente libera o calor. Aqui são 5 megawatts? 5 megawatts. E produz um calor de quantos graus? Com essa piscina desse tamanho, o calor é dissipado muito rapidamente, mas eu diria que ele aumenta até 60 graus no núcleo, não mais que isso. É pouquinho para produzir alguma energia. Seria mais de 300 graus, alguma coisa assim. Isso, em Angra é 300 e tantos graus, porque a água em alta pressão, e nessa alta pressão, mesmo a essa temperatura, a água continua líquida para extrair o calor. Essa aqui é a grande reforma, né? A gente colocou todas essas placas ao redor da piscina, que vocês tinham perguntado. E a outra coisa interessante é aquela história do repatriamento do combustível. Isso aqui foi uma vez que levaram para os Estados Unidos, né? Então a gente teve que encaixar todos os elementos num casco seco, botar no navio e levar. É uma operação complicada. O Greenpeace ficou sabendo da operação, se acorrentou. A gente teve que parar a estrada, né, imigrantes, para poder fazer isso. Não é uma operação trivial transportar material nuclear pelas ruas do país. Não, você precisa ter uma autorização. É bem complicado. Aqui nós vamos entrar na sala de controle do reator, é onde a pessoa controla a operação do reator. É tipo a sala do Homer Simpson. É mesmo, é? Oi, gente. Bom dia. Então a gente tem aqui o Vaz e o Edson operando o reator. A função deles aqui é controlar todos os instrumentos de segurança e que controlam a operação do reator, da potência dele, né? A quantidade de nêutrons que a gente quer que gere. Ela tem que ser constante ao longo da operação. Vocês têm vários sistemas de segurança, imagino, para caso tenha variação da concentração de nêutrons, né? Se de repente der um pico, o que vocês fazem? Na verdade, o reator ele desliga sozinho. Ele desliga sozinho. Se der um pico desse, ele tem vários instrumentos que já fazem ele desligar. Mas se por acaso todos eles falarem, tem os dois operadores que vão desligar o reator. Estão operando em 4,5 megawatts. A gente pode ir até 5. Ah, entendi. Então, se chegar até 5, ok. A partir disso precisa desligar por conta da licença e não por conta de um risco mesmo de dar problema. Isso, na verdade, assim, o fluxo de água ele é calculado para extrair o calor até 5 megawatts.
Ele esquentaria um pouco mais, mas não seria nenhum problema de segurança, não ia causar nenhum derretimento, nada. Como eu mostrei para vocês lá, o núcleo do reator ele tem as 4 barras de controle da quantidade de nêutrons, então ele basicamente aqueles 4 visores, aqueles números laranjas, eles estão indicando a posição das barras de controle para manter a potência. Isso vai variando durante a operação e eles têm que ficar controlando isso. E eles vão calculando a potência ao longo da operação, usando dados de temperatura, de vazão de água, de quantidade de nêutrons e tal. E lá tem um sistema de registro dos dados. Além da anotação na mão, eles fazem também, tem um registro eletrônico. Aqui são os equipamentos de controle, né? Então a gente tem um monitor de radiação nas áreas. Alguns desses estão ligados diretamente com o reator, então se aumentar a radiação ele desliga automaticamente. Aqui é o sistema de tratamento e retratamento de água, né? A gente não fica colocando água nova o tempo todo, a gente pega essa água e retrata ela. Mas a gente tem uma perda durante a semana por evaporação. Sim. Então a gente tem que colocar um pouco de água nova. Então tem o sistema de tratamento e retratamento. O tratamento vocês tiram, por exemplo, os nêutrons que ficaram, é isso? Não, os nêutrons eles vão saem embora. sozinhos. Sai sozinho. E eles têm a meia-vida curta também. O nêutron fora do núcleo ele tem a meia-vida da ordem de 10 minutos. Aqui é um sistema de controle de vibração, né? A gente tem uma bomba. O circuito primário que extrai o calor do núcleo, ele tem uma bomba que faz a água circular. E aqui a gente tem nessa bomba uma roda de meia tonelada que fica rodando em alta velocidade. Para que serve isso? Caso acabe a luz, o motor para de funcionar, mas a bomba continua girando para tirar o calor. Só que como é uma roda muito pesada rodando em alta velocidade, a gente tem vários sensores para verificar a vibração. Caso tenha algum problema, a gente já interfere. Pode fazer manutenção também preventiva e preditiva. Aqui são os controles da pressão negativa que a gente tem. Aqui a gente está numa área que a gente considera fria. A área quente, que é onde nós vamos entrar, ela tem mais depressão ainda. Aqui é um sistema de ventilação, né? Aqui é o sistema de ventilação normal. E caso a gente note algum aumento de radioatividade, automaticamente a gente muda para um circuito que tem um filtro especial. Não vai liberar nada lá para fora sem uma filtração. Toda a radiação vai ser filtrada e contida antes de ser liberado. Isso, todo elemento químico radioativo ou qualquer elemento químico vai ser filtrado e vai ficar no filtro. Aqui é um sistema de segurança que a gente tem. Né, quando a gente aumentou a potência do reator para 5 megawatts, uma exigência legal foi colocar esse sistema. São caixas d'água que ficam numa altura maior. Caso o nível da água chegue pela metade, elas começam a funcionar e vão, durante 14 horas ou até mais, ficam refrigerando o núcleo como se fosse um chuveirinho. Tipo um sprinkler de reator. Isso, e aí você vai tirando, garante que o calor residual é completamente extraído e aí não tem problema de segurança. E é só por gravidade que essa água vem, não tem nenhum sistema elétrico, nem nada. Só um chuveirinho mesmo. Só um chuveirinho. São muitos sistemas, né, de segurança para garantir. É tudo redundante, né? Tudo aqui a gente tem muitas redundâncias. Muito obrigado aí aos operadores. Agora a gente vai pra piscina. Vamos lá ver. Isso, agora mais uma antecâmara. Nós vamos para uma área de maior depressão aqui, o dobro da depressão. Ah, é mais ainda? Mais ainda. Estamos entrando. Estão ouvindo esse barulho? Conseguiram ouvir esse barulho? Isso é uma amostra que veio até o núcleo. Ela está sendo irradiada automaticamente e ela vai voltar para o laboratório radioativo. Foi até o núcleo por um sistema pneumático e aí ela volta para o laboratório. Vamos subir nessa ponte. Dá para sentir a pressão? Você está sentindo que a pressão é negativa? Então, lá está o núcleo, né? Aqui tem 9 metros de profundidade, o núcleo deve estar uns 8, 7 metros aí de profundidade. Então lá estão os elementos combustível, aquela luz que está sendo emitida é o efeito Cherenkov. Você consegue explicar esse efeito em palavras simples? Vamos lá. Quando a gente quebra o núcleo de urânio no meio, ele vai gerar 2 pedaços que são extremamente radioativos. E eles vão decair. Nesse decaimento, eles emitem partículas com carga. São basicamente elétrons que eles emitem em alta velocidade, quase a velocidade da luz no vácuo. Só que na água, essa partícula tem a velocidade maior do que a velocidade da luz na água, que não é a mesma da velocidade da luz no vácuo. E quando ele atinge essa condição, quando ele está nessa condição, ele perde energia dessa forma, por emissão dessa luz, que é essa luz que tem esse comprimento de onda azul. E ela é muito bonita porque ela não tem um ponto focal, ela é dispersa, né? Ela não é uma luz que tem uma origem pontual, ela é toda dispersa. Então é uma nuvem de luz azul. Ela meio que indica que o reator está funcionando. Ela indica que o reator está funcionando. E ela vai ser sempre azul, por conta dos fenômenos físicos. Isso, por conta do comprimento de onda dela. Que legal. Aqui então a gente tem 2 sistemas, como vocês viram, um sistema pneumático de radiação para amostras que a gente vai irradiar pouco.
Quando a gente quer irradiar muito, o que a gente faz? A gente usa aquele dispositivo que eu mostrei para vocês lá embaixo, posiciona ela numa posição do núcleo, dependendo do fluxo de nêutrons que você quer, deixa o tempo que a pessoa pediu, depois tira, deixa lá amarradinho aquele equipamento para ele decair um pouco, diminuir um pouco a radiação. Depois traz ele aqui para essa plataforma para diminuir um pouco a radiação, tira do dispositivo, deixa a amostra lá e depois põe ela numa blindagem dessas. E aí a gente envia para o cliente. Quando a atividade da amostra é muito alta, ou seja, quando ela emite muita radiação, a gente tem que pegar essa blindagem especial e colocar ela dentro da piscina para poder tirar dali. E tudo isso vai depois para o andar de baixo por um equipamento desse aqui. A gente leva lá para o primeiro andar. É tipo um guindastezinho? Isso, e depois ela desce com... Essas amostras mais pesadas são colocadas numa blindagem especial e depois ela vai com um tratorzinho, né? Leva ela até a radiofarmácia, por exemplo. E aqui dá para deixar radioativo qualquer elemento químico que se a gente precisar para fazer pesquisa ou tem uma limitação? A gente tem a limitação, o elemento, quando ele captura nêutron, ele tem que virar um elemento radioativo. Porque existem elementos que quando capturam nêutron continuam estáveis. Então não é qualquer isótopo ou qualquer elemento, tem elemento que você não vai conseguir. Por exemplo, o carbono, para você tornar ele radioativo, você tem que pegar o carbono 12, virar o carbono 13, que também é estável. O carbono 13 tem que virar o 14. Então são duas reações que têm a probabilidade baixa de acontecer. Então é muito difícil tornar o carbono radioativo. Aqui é onde a gente armazena, que eu mostrei para vocês, né? Aí esse daqui é tudo que já foi usado? Isso, já foi usado. Quanto tempo dura mais ou menos um elemento combustível? Por quantos anos vocês usam? Ou sei lá, não sei se é anos, né? É alguns anos, mas depende do nosso esquema de operação, né? Quando a gente estava operando em 60 horas contínuas, a gente ligava a segunda de manhã e ia até a quarta à noite. A gente tinha que trocar mais ou menos 12 elementos por ano. Agora a gente está ligando todo dia das 7 da manhã até as 4 da tarde. Então a gente usa uns 4 elementos por ano. Ah, então vocês diminuíram bem. Diminuímos bem porque a gente está com um problema de operação durante a noite que precisa ser resolvido ainda. Lá naquela posição, a gente tem aquelas quatro barras, são as barras que controlam a operação, que os operadores ficam... Isso, elas ficam capturando nêutrons, dependendo da altura que elas estão, elas capturam mais ou menos nêutrons. O decaimento ele sempre vai fazer uma transmutação de elementos. O decaimento radiativo sempre vai. O processo de decaimento significa ele tentar se aproximar da estabilidade. Para isso ele faz uma transmutação, só que também quando ele transmuta ele fica com excesso de energia, na grande parte das vezes. Então ele também emite radiação gama. A radiação gama é como se fosse uma energia perdida, ela não é uma partícula. Isso, é uma energia, é maior do que a desexcitação atômica, a energia é muito maior, mas é uma desexcitação nuclear no caso, de níveis nucleares, né? O átomo estava num estado de energia maior, ele vai para o estado de energia menor até chegar no estado fundamental. Então, só queria aproveitar para chamar a atenção, agora nós estamos recebendo uma visita, daqui a pouco eles vão entrar aqui. Tem um programa de visitação no reator, que a gente recebe cerca de 1.500 a 2.000 pessoas por ano. Então a gente tem uma equipe, o Edivaldo, que está aqui com a gente. Edivaldo, apareça aqui. A Kátia e a Valquíria. É só entrar em contato, eles a organizam no grupo, ou se vocês já tiverem um grupo, eles encaixam na agenda. E a gente tem muito prazer em divulgar as nossas aplicações aqui, o que a gente faz para ter segurança, operação segura. Quer dizer, uma das nossas funções importantes é divulgar a energia nuclear no Brasil. Gente, eu recomendo, é muito legal. Vocês têm que vir fazer esse tour aqui. Olha, é sucesso, vem mesmo. As visitas são agendadas, pré-agendadas, né? Quem faz a organização da agenda é a Kátia, no 3133-9092, ou pelo pergunta, né, @ipem.br. Tá? Que é o canal que a gente utiliza. O procedimento, caso eu tenha alguma dúvida de contaminação, a gente ainda vai passar por um portal que vai medir a radiação se a gente tem ou não. Mas se eu não quiser levar a radiação mais para lugar nenhum, então eu passo aqui, por exemplo, a mão no Geiger, se eu tiver dúvida de contaminação, os pés, né, se eu achar que pisei em algum lugar radioativo. A quantidade de contagem a gente consegue ver pelo barulhinho. Se aumentasse as contagens, a gente ia conseguir detectar pelo barulho mesmo que ele faz. É perturbador esse barulho. Mas é para ser. A função dele é ser perturbador. Porque se ele fizer alguma coisa, a gente tem que estar muito atento, né? Se aumentar a quantidade, tem que saber. É realmente para você não deixar de prestar atenção nele. Em 2017 a gente completou 60 anos da primeira operação do reator.
né, 16 de setembro de 1957 foi quando o reator ficou crítico a primeira vez. Crítico significa chegar na potência máxima que ele é projetado e a quantidade de nêutrons ficar estável. E a gente quis montar essa sala para comemorar e existiam alguns equipamentos remanescentes da primeira mesa. Esse equipamento aqui, por exemplo, e ver ele aqui na foto, esse aqui, né? E aí a inauguração, como eu falei para vocês, ela foi feita em 58. No aniversário da cidade de São Paulo, em janeiro, eles fizeram a inauguração oficial. Isso aqui foi a inauguração oficial, que veio o presidente Juscelino Kubitschek, o governador Jânio Quadros, e lá atrás está o professor Marcelo Damy, que foi o idealizador, ou pelo menos a pessoa por trás da fundação. E aí a gente montou essa réplica para poder os alunos fazerem selfie. Aqui, dizendo... essa é a cadeira que E essa cadeira que você falou. Que eu pedi para vocês prestarem atenção, que é a mesma cadeira dos operadores da época. Tá um pouquinho judiada, a gente precisa talvez fazer uma reforma, mas ela é a mesma. Eu vou ver se é confortável. É a cadeira que o Kubitschek sentou? É. Gente, é confortável. As melhores cadeiras. Era uma dessas lá pra casa. As melhores cadeiras do Instituto são sempre dos operadores de reator. Porque eles ficam muito tempo. Eles ficam muito tempo. O operador do reator não pode nem sair pra tomar um café. Já... Às vezes, calha de um ter que ir no banheiro, aí o que a gente faz? A gente chama um outro, ele assume a posição, você vai no banheiro, volta. Tem que ter sempre dois, como se fosse um avião. Porque caso você tenha algum problema, o outro tá sempre atento. Tudo tem redundância nessa área. A gente viu, tem vários processos de segurança que são bem redundantes mesmo, né? Um probleminha nesse aqui vai refletir no mundo todo, na área nuclear inteira. A área nuclear volta muito para trás quando acontece um problema pequeno em algum lugar. E quando acontecem acidentes grandes, como por exemplo, nos anos 80, aqui já estava funcionando. Teve muita mudança de protocolo de segurança depois dos acidentes de Chernobyl e de Goiânia? Teve. Sempre quando acontece um acidente, as coisas mudam, né? São emitidas recomendações. Quer dizer, o pessoal fica estudando ao longo do tempo o que aconteceu e tem sempre recomendações para a gente fazer. Mas uma das coisas, talvez, o que a gente aprendeu de mais importante em Chernobyl é que a informação é o melhor remédio contra um acidente. A primeira coisa a ser feita é informar as pessoas. Isso foi um erro que... E nunca também negligenciar a opinião de um especialista. Acho que uma das coisas que aconteceram bastante, que a gente vê assim, historicamente, é também e realmente ignorar relatórios e a formação, a opinião e a informação de pessoas especializadas. Né? Mas esse era um contexto mais político na época, em que qualquer informação que pudesse soar como negativa era uma informação contra o regime. E isso atrapalhou muito e foi possivelmente uma das causas do acidente, porque as pessoas tinham uma pressão grande para mostrar um serviço, eles tinham que comissionar a usina num certo tempo, tinham que fazer o teste naquele dia, mas não era um dia bom porque trocou o turno, mas acabou sendo feito. E uma sequência de erros. Muito grande, tem uma sequência grande de erro, inclusive no projeto da usina, mas e essas usinas não são mais feitas, né? A de Angra não é assim. É um reator completamente diferente o projeto, nunca aconteceria o que aconteceu lá. Até porque não tem grafite, é só com água. Só com água. Mas ele tem várias contenções, como muito mais reforçado do que tinha lá, né? Dificilmente acontece um problema nessa usina de Angra, mas a probabilidade existe, então a gente tem um monte de cuidados e tem inclusive treinamento para caso acontecer. Isso também é uma coisa que também faltou lá no acidente. Quer dizer, o que vai acontecer se tiver um acidente? Então, a população lá é extremamente bem treinada. Inclusive a população que mora ao redor da usina? Isso, eles têm treinamento periódico de evacuação da cidade e tal. Exercícios, isso, simulados. Caramba, que da hora. A instalação da usina trouxe muito desenvolvimento no local e eles têm um trabalho para a comunidade também, que é uma forma de compensar também a comunidade com isso. Então eles dão muita coisa para a comunidade e acho que agora é uma relação que não é indissociável, mutualística, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu aprendi muita coisa. Tirei várias dúvidas. A gente esqueceu de gravar o tchau? A gente esqueceu. A gente esqueceu de gravar o tchau. A gente tá em outra cidade agora? A gente tá em outra cidade agora. Cortou o cabelo nesse meio tempo? Você cortou o cabelo. Cortou o cabelo nesse apareceu meio tempo. umas rugas. Tá em outro momento. Mas a gente tá gravando agora a finalização do vídeo porque a gente esqueceu e é o que acontece. Acontece. Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Vocês pediram tanto esse vídeo do reator nuclear. Nós tivemos mais de 500, mais de 600? Muitos likes. Mais de 700 likes. Mais de 700 likes. Foi um sucesso. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até agora,
Comenta aqui embaixo. Tá tudo azul, em homenagem ao efeito Cherenkov que a gente viu lá no reator nuclear. Ai, que lindo, Ai, gente. muito É bom. muito lindo. Então é isso. É isso. Beijo. Tchau. Quer sentar na cadeira do... Claro, me filma sentando nessa cadeira aqui também. E agora? Tá pintando? O que eu fiz aqui? Ai, pronto.